Esse carro faz parte da minha história, né? Ele me levou para nascer, me levou para a escola, fiz faculdade com ele, levou minha esposa para casar e levou os meus meninos para nascer, né? Então é um carro que tem uma memória afetiva incalculável na nossa garagem e a gente espera preservar ele para a posteridade, né? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Carros com Alma, programa dedicado a veículos de coleção, veículos de interesse especial e principalmente veículos que têm uma história legal com seus proprietários. Eu sou Luiz Augusto Malta, esse projeto tem o apoio da Localiza, da Mineral do Brasil e da Marvitec. Esse projeto envolve também o lançamento de um livro, a gente vai deixar o link aí na descrição para quem quiser comprar. E para hoje, o carro que atende perfeitamente ao quesito história legal com seus proprietários. Nós vamos falar desse Fusca 1300 1969 que está na garagem da minha família desde antes de eu nascer. Esse carro me levou para nascer, me levou para a escola, eu fiz faculdade nesse carro, esse carro levou a minha noiva para casar. Então é um carro que tem uma ligação assim quase que umbilical, né, visceral com a minha história. Claro que ele está aqui enfeitando a minha pequena coleção. Um carro muito rodado, como a gente vai dizer, um carro que realmente foi muito usado, mas que a gente decidiu preservar pela história dele. Então, falando um pouco da história do Fusca, né, do Fusca brasileiro. Embora a história do Fusca seja muito conhecida, ela sempre tem alguma polêmica, né? Então, antes da Segunda Guerra Mundial, o Fusca foi concebido lá na Alemanha nazista, né? Tem alguns antecedentes da Zündap e da NSU, mas ele foi efetivamente concebido para ser o carro do povo da Alemanha nazista. O projeto não se concretizou a tempo por causa da Segunda Guerra Mundial. Veio a reestruturação da fábrica depois da Segunda Guerra, ficou sob direção do Heinz Nordhoff, como a gente já falou no vídeo do Volkswagen 1951 que apareceu aqui. Vamos deixar o card aí na tela para quem quiser ver. E o Nordhoff percebeu que a Volkswagen precisava exportar. Não só a Volkswagen, né, mas a economia alemã dependia muito de exportação para poder se reestruturar. Então, o Nordhoff começou com um programa de exportação e a Volkswagen mundial, né, se estabeleceu no Brasil em 1953, num galpão no bairro Ipiranga. Ela se estabeleceu em 1953 para montar veículos fabricados na Alemanha. Os veículos vinham desmontados em CKD, eram montados na Volkswagen do bairro Ipiranga de 1953 até 1959. Em 1959, a Volkswagen inaugurou a sua fábrica em São Bernardo do Campo e, principalmente a partir de 1960, o Fusca foi sendo rapidamente nacionalizado. Em 1961, o Fusca já era praticamente 100% nacional. Ele teve o motor 1200 de 1959, então falando agora do Fusca brasileiro. Ele teve o motor 1200 de 1959 até 1966 e para 1967 a Volkswagen resolveu lançar o motor 1300. Foi nessa época que o Fusca dominou de maneira praticamente absoluta o mercado de automóveis no Brasil. Então, até 1964, 1965, ainda tinha concorrência da Wemag, ainda tinha concorrência da Willys, com o Gordini, mas a qualidade do Fusca era muito superior à qualidade dos outros carros. Mesmo o Fusca tendo um desempenho um pouco mais modesto do que o da Wemag e do Gordini, por causa do motor 1200, a qualidade do Fusca já fazia ele ser o favorito. Quando a Volkswagen aumentou a cilindrada para 1.300, aí não tinha para mais ninguém. A Wemag e o Gordini sucumbiram poucos anos depois, né? A Wemag saiu de linha em 67, o Gordini saiu de linha em 68 e o Fusca passou a ser absoluto entre os carros pequenos e médios do Brasil. Ele só não concorria com os carros grandes, né? Da Cinca, o Aero Willys e depois os Opala, Dodge e tudo mais. Bom, então, para 1967 veio o motor 1300, ainda com sistema elétrico de 6 volts. Para o segundo semestre de 67 já passou a ser 12 volts. E o Fusca foi praticamente o mesmo carro de 1967 até o primeiro semestre de 1970. Teve só variações de detalhes que daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito. E é interessante, nos anos 60, que a Volkswagen, além do Fusca, resolveu fabricar o Camanguia e a Kombi. Então não era uma linha exclusiva para o Fusca.
Depois, em 1970, né, a partir de 1969, 1970, até a primeira metade dos anos 70, a Volkswagen diversificou muito a linha com motores refrigerados a ar. Então lançou a família do Zé do Caixão, TL, Variante, lançou o esportivo SP2, lançou o Carmanguia TC. Então foi uma fábrica muito profícua de modelos refrigerados a ar, isso graças à dinâmica do Friedrich Wilhelm Schultz-Wenck, que foi o primeiro diretor da Volkswagen do Brasil. Depois ele foi substituído por Rudolf Leidensch, que também manteve essa dinâmica de muita produção, de muita diversificação de modelo, e a Volkswagen do Brasil passou a ser praticamente a segunda casa da Volkswagen, né? A Volkswagen do Brasil é muito importante na história da Volkswagen mundial por causa dessa diversificação de modelos. Mas voltando ao Fusca, então, o que aconteceu em 1967 para a Volkswagen lançar o motor 1300? O motor 1200 ele precisava ter a taxa de compressão muito baixa por causa da má qualidade da gasolina brasileira. Então ele perdia muita potência, né? O 1200 foi fabricado na Alemanha até o início dos anos 70, mas aqui ele foi descontinuado por causa da má qualidade da gasolina brasileira. A Volkswagen do Brasil preferiu fazer um aumento de cilindrada para ter um aumento de potência a partir do aumento da cilindrada e não do aumento da taxa de compressão. Foi um sucesso, o 1300, então, como a gente falou mais cedo, dominou o mercado brasileiro, depois ganhou a companhia aí do 1500, né, do Fuscão, que depois a gente vai ter oportunidade de falar dele num outro filme. Então, falando especificamente desse carro, né, qual que é a história desse Fusquinha com a nossa família, por que ele durou tanto na nossa garagem e por que a gente tem uma relação tão íntima com ele? Bom, meu pai comprou esse carro em 1973, meu pai se formou em medicina na UFMG em 1971, em 1972 ele ocupou, tirando a carteira de motorista dele, 3 de fevereiro de 1973 ele comprou esse carro de um colega dele, o Dr. Ayrton de Castro, estava vendendo o carro era da esposa dele, estava pouquíssimo rodado, meu pai comprou e guardou o carro. Curiosamente, meu pai se formou em medicina em 1971, eu me formei em medicina também na UFMG no final de 2000, e tanto eu quanto meu pai fomos alunos do professor Ernesto Lentz, que teve aqui no filme passado com o Dojão. Vamos deixar o link aí do filme do Dojão também para quem quiser ver. Mas voltando ao Fusquinha, então, meu pai se casou com minha mãe em 1975, nesse carro, né? Eu nasci em 1977, esse carro fez muitas viagens com a gente antes da Caravan chegar, né? Caravan que já apareceu aqui também. Foi o segundo carro da família, mas o Fusca continuou sendo muito usado, né? A Caravan era muito grande, um carro muito desajeitado para usar na cidade, e o Fusca era o carro principal da casa durante a semana, para o dia a dia, né? Bom, eu acabei fazendo medicina nesse carro, né? O carro já estava bastante deteriorado, na época ele já estava com mais de 400 mil quilômetros, quando eu comecei a fazer medicina nele, mas ele aguentou as pontas muito bem, do jeito que deu, a gente ia diariamente para a faculdade dirigindo esse carro, e quando eu me formei em medicina, eu resolvi restaurar o carro que eu tinha tanto afeto, tanto carinho, tudo, vamos restaurar. E aí começou a minha saga no antigo automobilismo, né? O carro que me ensinou tudo o que a gente não deve fazer numa restauração foi esse carro. Então, na época, a gente com 20 e poucos anos, né, 22, 23 anos, achava que restaurar o carro era jogar uma tinta e deixar ele bonitão, né? Então foi a primeira frustração. Pintei o carro, pouco tempo depois o carro já estava feio de novo. A gente entendeu que restauração é uma coisa muito mais a fundo, né? A gente precisa remover o que está podre, refazer o que não tá legal e correr atrás de detalhes originais, e foi o que a gente fez nesse carro ao longo do tempo. Então, vamos dar uma olhada nele, né? Melhor dar uma olhada, falar enquanto a gente olha do que ficar só descrevendo, né? Vamos dar uma olhada no interior dele primeiro, antes de olhar a mecânica, vamos inverter a ordem para a gente ver como é que ele está por dentro, apesar de estar contando quase 490 mil quilômetros. Vamos dar uma olhada nele aqui? Então é isso aqui, né? Esse volante é original do carro, ainda, né? O volante Bakelite,
Teve uma época que meu pai colocou um volante esportivo nesse carro, então acabou ajudando a preservar muito o volante original. Uma curiosidade sobre esse brasão desse volante, né, o Paulistarum Terra Mater, é que nos anos 60 a Volkswagen colocava o brasão da cidade onde o carro era fabricado. Então o Volkswagen alemão, no volante, tem o brasão de Wolfsburg e no capô também, né? No Volkswagen brasileiro era o brasão de São Bernardo do Campo, tinha o brasão no capô até 1965 e no volante foi até 1973, esse brasão do Paulistarum aí. E essa chave de seta muito rara de achar, né, nesse estado, a chave de seta original. Normalmente as pessoas colocam chave de seta de plástico, né? Marcador de gasolina com a marca VDO, né? O marcador original, claro que não é o marcador dele, né? Mas é um marcador original, esse marcador acaba quebrando o cabo e as pessoas colocam outros marcadores. Um rádio Jandal. Esse rádio é muito interessante porque era o melhor rádio da época, né? Também não é o rádio dele, originalmente dele. Em algum momento, nos anos 90, meu pai colocou um toca-fita dos anos 90, a gente voltou para o aspecto original comprando um rádio da Jandal, que é um rádio feito em Belo Horizonte, tinha fama de ser dos melhores rádios, né? A gente tem também esse conjunto de tapetes. Esse conjunto de tapetes é muito raro da gente achar, é o conjunto de tapetes Bulldog, que eu comprei para dar de presente para ele. Os tapetes originais Volkswagen já se foram há muito tempo, ao longo desses 500 mil quilômetros, mas esse jogo de tapete Bulldog compõe de uma maneira muito legal. E aqui um detalhe que interessa aos colecionadores, né? Esse carro, como eu estava falando, ele é de 1969, mas ele foi produzido em novembro de 1969 e eu vou dar duas características para mostrar para vocês por quê. Até outubro de 1969, então, o espelho retrovisor interno era cromado. Esse espelho retrovisor preto, ele é característico dos últimos modelos da linha 1969 e dos modelos da linha 1970 em diante. Já me falaram tanto que esse espelho retrovisor estava errado, que teve uma época que eu coloquei um retrovisor cromado. Depois a gente pesquisando viu que esse carro, o chassi dele é 670 e poucos mil, até 661 mil, então ele era com espelho retrovisor cromado. A partir dos 661 mil e alguma coisa passa a ser retrovisor preto. E uma outra característica é esse cinzeiro aqui sem o puxador, né? Ele tinha um puxador parecido com o puxador do afogador, e para os últimos modelos de 1969, o cinzeiro já é sem o puxador. A partir da linha 1970, então, ele ganhou o cinto de segurança, né, que esse modelo não tem, e os bancos de goma de encosto mais grosso, né, parecido com o do Fuscão, a partir de fevereiro de 1970. Há quem diga que esse modelo é de 1970, apesar dele ser feito em 1969, é um modelo 70. Mas as diferenças são ínfimas, né? Esse carro sempre foi tratado como um Fusca 69, no documento ele é 1969, ele foi produzido em novembro de 1969. Então, apesar de, para os detalhistas, ele ser um carro da linha 1970, a gente assume que ele é 1969, porque a grande característica do Fusca 70 do primeiro semestre foi o cinto de segurança a partir de 1º de janeiro de 1970. Bom, é isso. Vamos dar uma olhada na mecânica dele, então, para a gente continuar apresentando esse Fusquinha para vocês. Antes da gente olhar a mecânica, vamos dar uma olhada na documentação desse carro, né? O kit colecionador que a gente gosta de ver. Certificado de originalidade com data de 2001, 1º de setembro de 2001 foi quando a gente pôs placa preta nesse carro. Lá se vão, então, quase 24 anos, né? Todos os certificados, a documentação antiga do carro, manual do proprietário, não é o manual dele, né? Mas o manual que a gente comprou em mercado de pulga, em muito bom estado, de um modelo de 1969, né? Esses manuais são muito interessantes, como que eles ensinam mecânica básica, né? Como que é muito mais faça você mesmo do que os manuais atualmente, né?
Manual da Rede de Assistência Técnica, e aqui uma revistinha que a Volkswagen lançava nos anos 60 para os proprietários de Volkswagen, né? Essa revista é um pouco mais antiga do que o carro, ela é da época de 1963, mas era uma revista para educar o motorista a ter bons hábitos ao dirigir, né? Era uma publicação feita pela própria Volkswagen, que a gente conseguiu juntar a coleção toda, né? Uma raridade isso aqui, esse O Bom Senso, né? Que a gente tem o maior prazer em mostrar aqui para vocês, né? Então são 8 números que saíram, aqui os 8 números da revista O Bom Senso, né? Que era a publicação da Volkswagen. Aqui o brasão que a gente falou, né? Nesse Fusca aqui dá para ver bem, um Fusca de 1964, provavelmente 1965, né? Já que é de dezembro de 64, com o brasão paulistano no capô, que foi suprimido em 1966. Lembrando que o slogan da época da Volkswagen era o bom senso em automóvel, né? Por isso que a publicação chama O Bom Senso. Então vamos dar uma olhada no motor dele, dar uma olhada nesse 1300. É interessante porque esse bloco, apesar de ter 500 mil quilômetros, tá marcando no odômetro lá 88 mil quilômetros, então são 488 mil quilômetros, ainda é o bloco original dele, com 3 retíficas no currículo, mas ainda o bloco original. Ele tem essa característica aqui que é muito rara da gente ver num Fusca hoje, que é essa bomba de gasolina, né? A bomba de gasolina ainda que não é blindada, né? A gente consegue trocar o reparo dela, um capricho que eu fiz. Esse carro tem a ignição ainda por platinado, eu preferi não colocar a ignição eletrônica para manter a originalidade, e no resto é esse aspecto aí, né? O ar quente dele já não funciona, a gente está com essas mangueiras aí só para compor mesmo, e o correto disso aqui seria uma haste de metal, levando a gasolina da bomba de gasolina até o carburador, mas essa haste também já se foi com o tempo por medida de segurança. A gente preferiu colocar essas mangueiras aí mais modernas para evitar incêndio, evitar qualquer acidente. Então, o motor ainda com aspecto bastante original. Isso aqui também é muito difícil da gente ver, esse escrito de trocar o óleo do filtro a cada 1.250 km. Normalmente as pessoas jogam tinta em cima desse filtro de ar e tudo e perde essa característica. Evidentemente ele ainda está com gerador, né, com dínamo, eu preferi também não colocar o alternador. É um carro ainda com todas as suas características bastante originais, apesar dos 500 mil quilômetros no currículo. Então vamos fechar aqui, daqui a pouquinho a gente vai dar uma volta nele, olhar o porta-mala, mas antes vamos falar um pouquinho dessas lanternas. As lanternas originais dele se desgastaram muito com o tempo, já se perderam com o tempo, e num capricho meu, eu preferi, ao invés de colocar as lanternas originais da Volkswagen do Brasil, eu comprei esse jogo de lanternas da marca Hassia, Made in Germany, né? Ele é igualzinho à lanterna do Fusca, mas fica o Made in Germany aí como se fosse um upgrade, né? Pra gente mimar um pouquinho um carro que tem tanta história com a gente, né? Mas vamos lá dar uma olhada no porta-mala dele. Isso aqui é o que a gente pode chamar de porta-malas de um Fusca, né? Realmente um carro com pouquíssimo espaço para bagagem, é o calcanhar de Aquiles do projeto do Fusca, né? Um porta-mala muito modesto. Isso aqui são macaco, chave de roda, essas coisas. O macaco original dele também se perdeu com o tempo, normalmente ficaria aqui. E aqui a gente comprou essa caixa de ferramenta da Empire. Quem viu o filme do Fusca do Dr. Otávio viu a caixa de ferramenta Hatset, né? Que essa aí é uma réplica feita pela Empire, mas são rigorosamente as mesmas ferramentas. A caixa tem o mesmo aspecto, a qualidade das ferramentas é excelente, mas não é a Hatset de época. É um kit da Empire americana, né? Uma loja muito conhecida por fazer upgrades, acessórios para upgrade de Fusca. Então é isso, né? O tanque de gasolina dele ocupa menos espaço no porta-mala do que o dos modelos mais antigos. Foi uma evolução do Fusca, né? Quem lembra do Fusca do Dr. Otávio viu o tanque de gasolina até aqui em cima. Ele foi redesenhado para otimizar o espaço para bagagem. Mas mesmo assim, um espaço muito modesto
que realmente é o calcanhar de Aquiles do Fusca. Aproveitando que a gente está aqui na frente, vamos fechar aqui, falar um pouquinho desses faróis, né? Esses faróis são da marca CBE, era um dos 2 fornecedores dos faróis do Volkswagen. Então tá aqui a marca CBE, é um farol original de época, né? E a outra marca era o Hella, né? Então Volkswagen tinha esses 2 fornecedores, a gente achou esse par de CBE aí em estado muito bom e presenteou o carro com ele. Durante a minha infância, esse Fusca tinha os faróis tremendão da Rossi, né? É aquele farol que parece que o carro tá com uma olheira, né? Ele é vertical aqui, com o farolete aqui embaixo, e eu cresci com esses faróis tremendão, mas na época da restauração a gente preferiu colocar o farol original, com o aspecto original. Uma outra coisa do visual desse carro que vale a pena a gente falar, o Fusca, né, esses Fuscas mais antigos, dos anos 60 e dos anos 70, eles estão cada vez mais difíceis de serem encontrados no seu aspecto original. As pessoas têm comprado Fusca para colocar roda mais larga, pneu mais largo, suspensão rebaixada. Muitas vezes as pessoas cortam o teto para fazer ragtop, né, o teto solar. Nada contra quem faz, né, mas é uma observação. Fusca em estado original assim tem sido cada vez mais difícil de achar. Então dá uma volta nele, né? Vamos levar ele para dar uma passeada. Carrinho que faz parte da minha história desde sempre, para vocês entenderem o prazer de dirigir um Volkswagen em seu estado original. Enquanto a gente vai tirando o Fusca da garagem, uma coisa que vale a pena a gente comentar é que o Fusca brasileiro, até 1964, ele era rigorosamente igual ao Fusca alemão. A partir de 1965, o Fusca alemão ganhou uma área envidraçada bem maior, enquanto que o Fusca brasileiro, até 1996, ele ficou com a área envidraçada do Fusca alemão pré-1965. Então essa área envidraçada maior é uma evolução que o Fusca brasileiro nunca teve e que caracteriza o nosso carro. Então esse modelo de Fusca 1969 não existiu na Alemanha. É um Fusca, uma versão praticamente exclusiva somente para o mercado brasileiro. Nessa cor branco Lotus dá um charme a mais, né? Andar de Fusca, então, é um estado de espírito, né? Muito mais do que números, objetivos de desempenho, velocidade, aceleração, tudo. Andar de Fusca é um prazer. Um carro gostoso, um carro firme, um carro que a gente sente na mão, um carro que tem uma vocação esportiva, apesar do desempenho ser modesto, né? Direção muito leve, o câmbio, relação de marcha muito bem pensada, né? É um carro muito legal de se ter e de colecionar. Qualquer Fusca, na minha opinião, eu considero um carro muito colecionável. Como no Brasil a gente tem uma fartura enorme de Fusca, é fácil de começar uma coleção, um carro que tem uma mecânica relativamente simples de mexer, não é essa simplicidade toda que as pessoas falam, né, que qualquer um mexe em Fusca, tem seus macetes, mas ainda assim é um carro de manutenção relativamente simples, relativamente barata. Esse carro, como eu falei então, eu fiz faculdade de medicina nesse carro, era o meu carro de uso no dia a dia, no final dos anos 90, né, quando eu fiz faculdade de medicina. Já era um carro, então, que tinha em torno de 30 anos de idade, 25, 30 anos de idade, e ele nunca deixou na mão, né? Um carro que a manutenção era bem deficiente, não era um carro de coleção, com manutenção em dia, mas o Fusca, se usado diariamente, é um carro que agradece muito. Ele dificilmente vai dar problema. Muitas vezes a gente vê Fusca de coleção dando problema porque é um carro muito pouco usado e ele acaba punindo o proprietário por causa disso. O carburador tem que estar sempre limpo, as válvulas sempre reguladas, para o carro realmente te devolver em prazer, te dar uma experiência prazerosa, né? Esse carro, apesar da idade, né, ele fez 50 anos, então em 2019 já é um vovô, né? A gente ainda usa ele em condições mais duras, né? No final de 2023, então, a gente fez um
pegou esse carro, eu e minha família, eu, minha esposa e dois rapazes. A gente foi para Campos do Jordão nesse carro, saindo de Belo Horizonte, são 500 quilômetros até Campos do Jordão. Eu e meu menino mais velho fizemos o rally do MG Clube de Campos do Jordão com esse carro e tiramos, acreditem ou não, segundo lugar no rally do MG Clube de Campos do Jordão de 2023. Foi uma façanha para esse carro. O carro foi, voltou e fez o rally de Campos do Jordão. Foram cerca de 1.200 quilômetros sem nenhum engasgo. Então, para a gente ver, né, que o carro com o bloco original, com o motor original ainda, realizar uma façanha dessas, né? A gente ficou muito feliz porque é um carro que merecia, né, ter um troféu na nossa estante para chamar de dele, né? Todos os outros carros já tinham troféu, faltava o Fusquinha. Então, a gente ficou muito feliz de tirar esse segundo lugar no Rally de Campos do Jordão. Como eu falei, né, esse carro faz parte da minha história, né? Eu nasci nele, né? Ele me levou para nascer, me levou para a escola, fiz faculdade com ele, levou minha esposa para casar e levou os meus meninos para nascer, né? Então, é um carro que tem uma memória afetiva incalculável na nossa garagem e a gente espera preservar ele para a posteridade, né? Enquanto a gente passeia de Fusca aqui, queria te convidar a conhecer a Localiza Fest. Localiza Fest, você aluga o seu carro pelo aplicativo, não precisa passar pelo balcão e já sai da agência dirigindo o carro que você escolheu. Enquanto a gente vai passeando aí nesse Fusca branco Lotus, essa cor eu acho linda pro Fusca, uma coisa que vale a pena a gente comentar é que muito do prazer em dirigir que o Fusca dá vem desses pneus fininhos. São pneus da medida 5.60 aro 15, pneus de construção diagonal. E o que é legal é que a direção fica muito leve e você consegue fazer umas curvas mais quentes e fazer a traseira ir escorregando um pouquinho, principalmente nas estradas sinuosas que a gente tem aqui em Minas Gerais. Então, quando você coloca um pneu mais largo, roda mais larga, muda a suspensão, o carro fica bem mais duro, ele perde muito desse prazer e dessa cultura Volkswagen que foi desenvolvida aqui no Brasil, principalmente aqui em Minas, que tem as estradas muito sinuosas, né? Então, é um carrinho que tem 46 cavalos brutos, né? Ou 40 cavalos líquidos nesse motor 1300. São 10 cavalos a mais do que o motor 1200. E fazer ele ir escorregando a traseira nas estradas é um grande prazer, um grande barato. Esse então foi o 10º episódio de Carros com Alma. Uma honra para mim mostrar mais um carro da minha pequena coleção, um carro que não preciso dizer o quanto ele significa para mim. A gente fica muito feliz de poder eternizar, né, esse carro nesse vídeo e espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio então.